Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Esse é um trecho do livro Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, e apesar do livro ser bastante antigo, ainda é um assunto que faz muito sentido. Meu nome é Camila. E o meu é Thaís. E hoje a gente vai falar sobre autoconhecimento e os percursos aí desse caminho, né, desse processo de onde a gente está hoje, de onde a gente veio e para onde a gente vai. Isso aí. É, quero começar já com polêmica, porque é assim que é bom, e é bom porque, né, da audiência, prende a atenção de vocês. Quando a gente fala sobre autoconhecimento, é natural a gente já começar pensando em coaching. Então, as galeras de coaching, e aí o povo que fala sobre coaching, como é que é? Coaching de lifestyle, coaching de lá. Tipo, tem uma galera aí que arregaçou mesmo essa profissão, né? E eu venho em defesa, porém, não das galeras de coaching aleatórias. Eu não sei como é que é a sua experiência, tá, com esse tipo de profissional, mas eu fiz coaching com... Eu fui coaching... Lá, tem um nome específico, mas eu tive um coaching, uma coaching, na verdade, que era psicóloga. Então, fez todo... Eu tinha um preconceito também, fez toda a diferença para mim, do ponto de vista de como que eu enxergava essa necessidade do autoconhecimento e, obviamente, em como que eu consegui implementar isso para as minhas equipes, para as equipes que eu liderava. Acho que se eu não tivesse tido essa oportunidade com uma psicóloga, com uma pessoa que realmente sabia o que estava falando, talvez hoje a nossa conversa que seria totalmente diferente. Como é que foi a sua experiência com esse assunto também, tá? Então, eu não cheguei a fazer um processo realmente de coaching. O meu processo de autoconhecimento começou muito inicialmente vendo muito esse termo por aí, né? Todo mundo falando sobre autoconhecimento, você precisa se autoconhecer. E aí eu comecei a pesquisar um pouco melhor, né? Afinal de contas, como que faz isso? O que que é isso realmente? E hoje eu vejo que eu já fazia muito disso bem antes, desde muito mais nova, sem saber exatamente o direcionamento, mas eu fazia de uma forma muito mais superficial. Então, eu era aquela pessoa que fazia todos os testes da Capricho, sempre gostei muito de astrologia, porque eu sentia que era uma forma ali de eu sentir uma certa identificação sobre quem eu era, né? Então, sou canceriana, com ascendente em Virgem, Lua em Leão, Vênus em Gêmeos. O que que isso quer dizer, né? E aí, quando eu via as explicações, assim, eu sentia que, caramba, isso faz sentido aqui comigo, né? Então, eu sentia que eu conseguia me entender um pouco melhor, né, dessa forma. Então, desde sempre gostei muito de fazer todo tipo de teste. Sempre que tem algum teste para, qual é o seu perfil comportamental? Qual que é o seu perfil no trabalho? É você no Enfim, Harry Potter. exatamente, sempre adorava. E aí é isso, sou Hermione maravilhosa. Sempre gostei muito, porque eu sentia, ainda hoje um pouco menos, mas eu sempre tive muita dificuldade de me definir, digamos assim. Sempre que perguntava, fala um pouco sobre você. Dava tela azul, né? Tipo, o que que eu vou falar sobre mim? Sei lá, a minha vida nem é interessante assim. O que que eu vou falar? Tem tanta gente que tem tanta coisa para falar, e eu vou falar o quê sobre mim, no final das contas, né? Mas eu vejo que isso começou a tomar forma um pouco mais para mim um pouco mais recentemente, né, há poucos anos, já no trabalho, ali no ambiente de trabalho, quando eu sentia muito, de uma forma muito mais evidente do que antes, especialmente a minha introversão. Então, eu vejo que o meu autoconhecimento partiu muito de entender que é normal ser introvertida, né? Não sou só eu no mundo, não sou a única introvertida nesse mundo, e que eu precisava aprender a lidar melhor com esse perfil que eu tenho, porque, inclusive, já aproveito aqui para deixar um parêntese, um livro que chama O Poder dos Quietos, que me ajudou muito nesse processo, que é justamente porque eu sentia que eu precisava ser extrovertida para eu me encaixar. Eu sentia que eu vivia ali rodeada de pessoas extrovertidas, pessoas que falavam muito, pessoas que sempre tinham algo para agregar, para falar, para mostrar, e eu sempre muito quieta, sempre muito travada. E eu achava que eu que tinha que me adaptar, eu que deveria me tornar mais extrovertida. Então, quando eu comecei a entender que, na verdade, enquanto pessoa introvertida, eu tinha várias características que também podiam me destacar,
perante as outras pessoas, eu comecei a valorizar mais isso. Eu comecei a entender que, opa, tá bom, e o que mais que isso pode trazer para mim? O que mais? De onde que isso veio? Né? O que que eu posso fazer com isso? Então, foi quando eu comecei a me aprofundar um pouco mais nesse assunto, comecei a perceber mais a visão que as pessoas tinham sobre mim, comecei a entender de que forma que eu poderia potencializar os pontos positivos, né, que as pessoas já viam em mim, e aí foi um processo, né? Dentro disso tiveram várias ferramentas, que a gente pode falar um pouco mais sobre isso aqui, mas eu vejo que foi principalmente por causa dessa característica minha, que sempre foi muito marcante, eu sempre vi como um defeito. Até que alguém falou, ei, isso não é um defeito. Dessa forma, você consegue ser muito mais assertiva em análise de dados, por exemplo, né? Você não está preocupada em já sair espalhando para o mundo ali o que está acontecendo. Você quer estudar, você quer entender, você quer ter certeza do que você está fazendo. Então, acho que é muito importante a gente reconhecer coisas que a gente via como defeito, que na verdade não são exatamente isso. Realmente. Legal você ter falado sobre a introversão. Eu passei, até fiz história sobre isso recentemente, mas eu passei um processo, assim, com relação a essa ideia da introversão, que é um negócio que dá um nó na minha cabeça, assim, até hoje em dia. No começo da minha carreira, para quem não sabe, eu comecei minha carreira trabalhando, assim, eu fazia biologia, e aí eu larguei biologia e fui fazer publicidade e propaganda. Me mudei de estado, e tal, e fui fazer publicidade. Só que eu já trabalhava na área e eu não aprendia nada na faculdade, então eu larguei a faculdade e falei, vou trabalhar com essa coisa aqui. Só que eu era muito nova, mulher, e eu não era formada ainda. Então, tinham algumas pessoas no ambiente que eu trabalhava que não me davam muita moral. E eu fui entendendo como que eu deveria me portar para que as pessoas me dessem mais moral. E aí, um dos pontos que eu precisei adaptar em mim foi a extroversão. Eu não acho que sem que essencialmente eu sou uma pessoa com um nível de introversão muito alto, mas eu também não acho que eu sou uma pessoa com um nível de extroversão tão alto quanto eu mostro. E aí, entendendo e fazendo todo esse processo de análise interior, eu fui percebendo, por exemplo, algumas características muito básicas, assim, de pessoas mais introvertidas, né? Que é quando eu tenho muitas interações, eu fico muito cansada. Tipo, Nossa, super, super, eu a também. energia drena, assim, é uma loucura. E, tipo, eu adoro fazer reuniões com pessoas, com poucas pessoas. Quando tem muitas pessoas, eu fico, tipo assim, meu Deus, cara, gente demais. E E aqui deslocada, né? Eu tenho uma dificuldade enorme com reuniões com muitas pessoas que eu sinto que eu nunca vou falar, porque eu vejo que sempre alguém quer falar alguma coisa e eu acho que eu não tenho nada tão importante assim para falar. Então, por que eu vou incomodar, né? Deixa as pessoas falando, fica ali quietinha mesmo. E aí com o passar do tempo, eu meio que criei uma personagem, assim mesmo, sabe? Tipo, uma pessoa que, se eu queria ser ouvida, eu ia me comportar de uma forma que as pessoas iam me escutar. Só que isso cansa de um tanto. E com o passar do tempo e com muita terapia, eu fui entendendo que, na verdade, eu não era essa pessoa desse jeito que eu achava que eu era. E aí eu precisei dar um passo atrás. Foi muito importante eu ter, para minha carreira, eu ter passado por isso. Se eu não tivesse passado, talvez eu não pudesse, não tivesse o privilégio de dar esse passo atrás, porque eu já consegui dar esse passo quando eu já estava com a minha carreira mais estabilizada, estruturada. Mas foi muito desafiador quando eu entendi que, opa, essa pessoa que você achava que você era, você não é, na verdade. O meu processo, o meu contato com o autoconhecimento nasceu do autodesenvolvimento, na verdade. Eu comecei a procurar mais sobre esse assunto quando eu me tornei líder. E muito porque eu tinha liderados que eram muito introvertidos, e eu não conseguia lidar com essas pessoas. E eu ficava assim, cara, eu preciso entender mais sobre isso. E aí começou, assim, a raiz de tudo foi eu pesquisando sobre perfil de comportamento, sobre como que as pessoas se comportavam, como é que a gente lida com pessoas de perfis de comportamento diferentes. E aí abriu, cara, caixa de Pandora. Abriu um novo mundo e eu fui entendendo também o tanto que eu precisava também me conhecer, entender o meu perfil de comportamento. E foi muito legal porque na época, vou citar aqui uma ferramenta, gente, mas não se apega não. Na época eu usei uma ferramenta que chama DISC,
E aí ela tem os perfis lá, não sei se eu vou lembrar de todos, mas tem executor, planejador, não lembro, mas são 4. E aí eu era muito executora. Então eu era assim, até recentemente uma gestão minha falou, tipo assim, um tratorzinho. Tipo assim, eu tô foco no objetivo ali, eu só vou, independente do que tiver, de onde eu tiver que passar, eu só vou. E aí, entendendo o meu perfil de comportamento, entendendo onde que eu queria chegar, eu fui percebendo as coisas que eu precisava desenvolver em mim para que eu conseguisse chegar nesse lugar que ainda era desconhecido para mim, porque eu queria fazer uma mudancinha de carreira, eu estava muito focada em vendas já, na liderança, mas mais para vendas, eu queria sair dessa parte. E aí precisei dar essa reestruturada e também uma coisa que era fraca em mim, que era a análise, eu queria desenvolver mais. Então eu precisei fazer esse shift aí nesse meu perfil. E em meses, assim, eu refiz o teste e aí eu saí de executora para planejadora. E eu achei incrível. Fiquei, cara, que legal, eu consigo então ficar mudando as coisas assim de acordo com o meu foco. E a gente consegue. A gente só precisa se conhecer, assim, mais profundamente, entender onde que a gente quer chegar mesmo e tal, né, tá? E aí, falando de onde a gente quer chegar, vamos falar um pouquinho de propósito, porque esse assunto é maravilhoso. A gente já falou um pouquinho no episódio, foi no penúltimo, né? A gente falou um pouquinho sobre propósito, sobre posicionamento, mas eu acho que é muito importante a gente retomar esse assunto falando sobre autoconhecimento, porque como a gente começou a falar aqui na frase lá do Lewis, né? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, se você não sabe para onde você está indo, como que você vai acelerar o seu passo? Ou diminuir o seu passo? Ou pegar um atalho? Ou sei lá. Ou pegar um ônibus para você chegar mais rápido? Não sei. Como é que você vai fazer isso se você não sabe para onde você está indo? Então, muito importante a gente falar sobre propósito também. Estratégia, né, cara? Eu acho que a grande palavra é essa, estratégia. Gente, a gente precisa ter estratégia para tudo na vida, né? Se a gente quer sair de um ponto A, chegar num ponto B, da melhor forma, seja no menor tempo possível, ou da melhor forma possível, a gente precisa ter uma estratégia para isso, né? Minimamente. A gente precisa entender, tá, onde que eu tô, o que que eu preciso aprender, o que que eu preciso me desenvolver, o que que eu preciso realmente adquirir de conhecimento, né? Enfim, de modo Contatos. geral, de contatos, para eu chegar até lá. Então, é importante a gente ter essa estratégia. E quando eu falo, por exemplo, eu sou formada em comunicação, né, gente? Reforçando aqui, sou formada em relações públicas, publicidade. E quando a gente fala, quando eu falo, né, que eu sou uma pessoa introvertida, as pessoas pensam, nossa, mas você trabalha com comunicação? Então, sim, sou uma comunicadora, comunicóloga, mas não sou uma pessoa comunicativa. E isso me atrapalha no meu trabalho? Sim e não. Eu vou falar com vocês que, na verdade, eu imaginei que fosse atrapalhar mais no início da faculdade, mas hoje eu vejo que não, justamente porque claro, né, a gente falando de comunicação tem um leque de possibilidades para a gente trabalhar. Então, a forma que eu trabalho hoje, e já venho trabalhando, né, há algum tempo, eu não trabalho de forma geral com grupos muito grandes de pessoas. Até estranho falar isso, porque atualmente eu trabalho mais com trabalho relacionado a comunidades. Então, sim, tem várias pessoas ali envolvidas, mas geralmente eu não tenho esse contato direto com um grande volume de pessoas ao mesmo tempo. Então, eu tenho muitas conversas com líderes de comunidades, então, geralmente costumam ser conversas ali one-on-ones, tenho conversa com grupos de líderes, então ele é um grupo menor também, não converso, não tenho que comunicar diretamente, assim, de forma direta e pessoal para um grande volume de pessoas, né? Especialmente considerando esse formato virtual, que é como eu trabalho e como eu vou trabalhar ainda ao longo do tempo, eu não tenho essa necessidade de estar ali interagindo com um grande volume de pessoas, sei lá, estou em cima de um palco para 5.000 pessoas falando. E é até engraçado falar isso, porque a gente dá muita palestra também, né, para empresas, universidades aqui, enquanto ex-impostoras, só que até então a gente só deu palestras virtuais também, né? A gente já tem palestra para 300 pessoas assistindo a gente, mas aqui pela telinha. Então é diferente também. Mas de forma geral isso não me atrapalha no meu trabalho. Consigo fazer meu trabalho da melhor forma possível, consigo me comunicar com as pessoas, inclusive uma qualidade que sempre elogio em mim é essa capacidade de conectar pessoas, então fazer essa conexão entre pessoas que estão em grupos, comunidades diferentes, e
E isso não me atrapalha. Mas é preciso entender que é muito diferente uma pessoa, e aí foi o autoconhecimento que me ensinou isso, existe uma diferença muito grande não, na verdade não tão grande assim, mas existe uma diferença entre introversão e timidez, que são coisas diferentes, né? É uma coisa é você ser tímida, você travar ali, cara, eu não consigo realmente conversar com essas pessoas, não consigo comunicar, não consigo fazer o que eu tenho que fazer, porque eu fico suando, fico tremendo, me dá nervosismo, não dá. Outra coisa é você ser introvertida, que é quando você se sente melhor de forma geral, em grupos menores, se sente melhor estando sozinha, ali aprendendo sozinha. Então, é uma pessoa que não é tão assim, se sai tão bem em trabalhos em grupos, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que consegue fazer isso. Eu consigo fazer, mas eu preciso ter meus momentos de me recolher, ficar só comigo, para eu pensar, para eu planejar, para eu executar, fazer o que eu tenho que fazer. Então é importante a gente entender essa diferença. E é o autoconhecimento que vai fazer você entender isso também. Talvez você seja as duas coisas, talvez você não seja nenhuma delas, talvez você seja só uma coisa. Então, é muito importante a gente conseguir identificar isso e conseguir identificar em que isso está atrapalhando a gente. Então, voltando, propósito. Dei uma volta aqui para voltar nesse assunto. Então, se o meu propósito é ser uma comunicadora muito conhecida, com uma rede de networking enorme, tendo muitos contatos, tendo muita visibilidade, o que eu preciso para isso? Eu preciso interagir com muitas pessoas para isso? Tá, mas é isso realmente que eu quero? Isso está associado à marca, à assinatura que eu quero deixar no mundo? Ou não? Ou eu estou querendo fazer isso porque isso é a definição de sucesso que outra pessoa me contou? Então é muito importante a gente ter esse entendimento, porque talvez não é isso que eu quero mesmo. Talvez o que eu quero eu quero causar impacto na vida das pessoas de uma forma ali indireta, sem necessariamente precisar ter tanto contato com elas, sem precisar ter tanto esforço assim, né, para o meu perfil de introversão, que vai fazer eu me sentir cansada, como a Camila falou, né? Quando a gente tem contato social muito intenso com muitas pessoas, a gente acaba ficando cansada. Então, é importante entender isso. Entende o que você quer e o que é estratégico para você chegar lá. O que você realmente precisa desenvolver para chegar lá. Porque talvez você está trabalhando ali, tentando melhorar, sei lá, a sua oratória, sendo que você vai trabalhar só com comunicação escrita, por exemplo. Então, você não precisa falar tão bem assim. Você precisa escrever bem, se comunicar bem ali em texto, não necessariamente na fala. Então, é importante entender essas diferenças para ver no que você precisa focar para chegar lá no seu objetivo no final. E é por isso também, tá, você falou coisas muito importantes. É por isso que o autoconhecimento também, ele é uma rede, né? Então, assim, a gente começou falando sobre perfil comportamental um pouquinho, falando de introversão, extroversão e tal. E aí a gente conectou com o propósito, com onde a gente quer chegar. Só que aí, olha que loucura. Então, a Tá falou, ela deu esse exemplo aí, não, mas aí então você definiu, sei lá, às vezes você refletiu e tal, mas você definiu que o seu objetivo é ser uma comunicadora muito conhecida. Não adianta você só fazer o propósito, só saber onde você quer chegar, e vamos falar sobre profundidade desse propósito, né? Pode ser que foi uma coisa condicionada a você. Mas não adianta só saber onde você quer chegar se você não sabe todo o restante, porque vamos colocar esse exemplo aqui. Quando a gente precisa mudar o nosso perfil de comportamento, ou fazer uma coisa que está fora da nossa naturalidade de fazer, foi o que a Thais falou, cansa. Então, você gasta uma energia muito maior, você despende uma energia muito maior para fazer uma coisa que para outra pessoa seria mais simples, mais fácil de fazer. E é uma energia muito valiosa que você podia estar investindo fazendo uma coisa que tem mais a ver com o seu perfil, que vai fazer mais sentido para você alcançar esse seu objetivo e chegar lá no seu propósito. Então, é por isso que é essa rede de coisas. E aí é lógico que a gente não pode deixar. Então, eu tenho esse olhar para dentro de saber o que eu sou boa, tenho esse olhar para o futuro, né, de saber onde eu quero chegar e tal. Eu preciso olhar para trás, eu preciso olhar para o meu passado, para saber o que eu fiz bem, o que eu fiz mal, o que eu tenho que desenvolver, o que eu tô legal já e tal, para saber onde que eu vou investir essa energia ou não. E eu não posso deixar de analisar o que eu tô ou não disposta a fazer. E o que eu tô não disposta a fazer, disposta a me submeter, está muito relacionado aos meus valores. Então, por mais que seja, vamos colocar aqui no perfil, no exemplo corporativo de novo. Então, às vezes, está super alinhado com o seu propósito, faz super sentido com seus
suas características, as coisas que você faz bem e tal. Mas, se é uma vaga, por exemplo, em uma empresa, eu gosto de dar esse exemplo porque fica fácil para as pessoas. Quero ser líder, sei lá, de um time muito grande, quero ser referência em, sei lá, financeiro. Quero liderar aqui um time muito grande. E aí, uma empresa que oferece empréstimo para pessoas idosas me procurou. Gente, um valor muito forte meu é a honestidade. Eu não vou conseguir desenvolver um trabalho, e aí alcançar o resultado, para mim, é muito importante também. Eu não vou conseguir alcançar o resultado se eu tiver que mentir para alguém, se eu tiver que expressar para alguém uma necessidade que não é uma necessidade real daquela pessoa. Isso é uma coisa que vai consumir a minha energia. Eu contei para vocês lá um pouquinho antes aqui nesse episódio que eu fiz biologia e depois eu mudei para publicidade. Quando eu comecei a fazer publicidade, eu tive conversas muito longas com a minha psicóloga na época, da Anúbia, muito obrigada pela ajuda. Eu tive conversas muito longas com ela, porque na minha cabeça eu ficava assim, até outro dia eu ajudava a proteger o mundo. E agora eu vou incitar o consumo das pessoas e eu vou deixar de fazer isso. Olha como que o valor, ele é... E nessa época, assim, a terapia, o papel da terapia nessa parte nem foi tanto vinculado aí para o autoconhecimento, não. Ela era muito mais voltado para esse pensamento não está fazendo muito sentido. Camila, você pode fazer outras coisas, você não precisa simplesmente incitar o consumo exacerbado. Mas olha que loucura, olha como que a gente consegue ter um gasto energético desnecessário se a gente não faz as coisas alinhadas com quem a gente é, com o que é importante para a gente, com onde a gente quer chegar. Totalmente. E eu queria aproveitar um parêntese que você trouxe, né? Sobre algumas coisas são mais fáceis para algumas pessoas e mais difíceis para as outras. E a gente tem uma mania muito ruim de se comparar, né, com um coleguinha do lado, com uma pessoa que a gente está vendo ali no Instagram, né, que está ali super bem sucedida. A gente entra no LinkedIn, todo mundo é muito feliz, está todo mundo muito satisfeito no trabalho, todo mundo muito realizado. E quando a gente pensa nisso, né, nossa, tá bom, já sei onde eu tô, onde eu quero chegar, minha estratégia é essa, eu preciso desenvolver isso, isso e isso. Nossa, mas fulano já manda tão bem nisso aqui, fulano é expert no Excel, sei lá, por exemplo. Fulano, nossa, já fala inglês fluente desde que era criança, e eu, coitada de mim, consigo nem ler, eu consigo falar as palavras corretamente. Então, quando a gente gente compara a nossa jornada, a gente já sai perdendo. A gente sempre vai perder, porque a gente nunca sabe o que a outra pessoa realmente passou já, né? A gente não conhece a jornada completa do outro, a gente não sabe de onde que essa pessoa partiu, né? E aí é importante a gente falar sobre privilégios também, né? Talvez fulano faz curso de inglês desde que era criança, realmente, e talvez você não teve condições de fazer isso antes. Eu falo isso até pelo meu caso pessoal, né? Atualmente eu trabalho numa multinacional de tecnologia, tenho contato, né, com pessoas estrangeiras, tenho contato com o idioma, inglês também, e eu tenho uma dificuldade muito grande. E às vezes, mesmo sabendo falar, mesmo sabendo o que falar, eu travo porque eu fico com aquele receio na cabeça. Caramba, mas eu não vou falar certo. E se eu falar alguma coisa errada? Eles vão me criticar, né? E se eu começar a gaguejar? E se eu falar muito devagar? O que vão pensar de mim? Então, a gente está sempre se comparando. Olha para você ver, eu fico comparando meu inglês com uma pessoa nativa. Gente, quando que eu vou ganhar uma coisa dessa? Não vou nunca, sempre vou perder. Então é importante a gente lembrar disso, de que quando a gente está falando sobre autoconhecimento, a gente está olhando para dentro, olhando para nossas forças também, olhando para as nossas fraquezas, o que a gente precisa desenvolver, mas também no que a gente já é bom. Então, a gente não tem que ficar se comparando se fulano já está anos-luz à nossa frente, se já está várias casinhas à frente ali no jogo da vida, porque o que importa é realmente a gente olhar para o nosso caminho, é assim que a gente vai para frente. Porque se a gente ficar comparando com o outro e ver o caminho que o outro está fazendo, que não necessariamente é o mesmo que o nosso, a gente vai começar a se desviar do nosso verdadeiro caminho, né?
Porque, mas está todo mundo fazendo uma pós-graduação nessa área, eu vou ter que fazer também. Nem gosto disso, envolve números, exatas, não é muito minha praia, mas eu vou fazer, porque é o que está todo mundo falando que dá certo. E não vai dar certo, né? Porque tá dando certo para outro, vai dar certo para você. Então, olha menos para os caminhos do lado e olha mais para o seu, olha para frente, foca no seu propósito. Quero trazer duas coisas muito legais sobre esse assunto. Primeiro, sobre a comparação. Importante a gente lembrar que inspirar é diferente de comparar. Tem um vídeo, eu até estava falando com o Thay sobre ele, de um canal que chama Tira do Papel. É um vídeo que ele explica muito esse processo de comparação e tal. E aí ele fala um negócio que faz todo sentido, que talvez nem sempre a gente pensa. Quando a gente está se comparando com alguém, a gente geralmente olha para quem já está à frente. Geralmente, então, pensa numa montanha. Eu olho para quem está mais acima de mim. Eu geralmente esqueço de olhar para quem está abaixo de mim. Quando eu olho para quem está abaixo de mim, eu também consigo ver o tanto que eu cresci até agora, o desenvolvimento que eu tive até agora. E é muito importante a gente fazer isso. Então, um adendo importante até, vamos, né, gente, todo episódio tem que ter um jabazinho. Então, jabazinho. A gente tem um produto muito legal, que são 3 ferramentas, que é para ajudar no dia a dia, assim, organização do dia a dia. Um desses produtos é o Diário da Positividade, que ele nada mais é do que um calendário para você colocar ali seus objetivos, suas metas do mês, mas também tem uma abinha muito importante lá, que é para você colocar as suas pequenas conquistas. Então, quando você está na montanha, você olha para cima, cara, legal demais você olhar para quem tá, onde você quer chegar e se inspirar nessa pessoa e falar, cara, que foda, eu quero aprender com essa pessoa. Incrível a gente fazer isso, eu acho que a gente precisa fazer isso. Especialmente falando com o público feminino e tal, é muito importante a gente olhar para essas mulheres que a gente quer, que a gente admira e falar, cara, que maravilhosa, que bom que ela chegou lá e que bom que ela abriu esse caminho que um dia eu posso chegar lá também. Mas a gente não pode deixar de olhar para baixo. Quando a gente olha para baixo, a gente faz duas coisas. A gente vê o tanto que a gente cresceu, a gente enxerga as nossas conquistas, e a gente vê quem é que está ficando para trás e que talvez a gente consiga ajudar. Quando a gente começou a fazer tudo isso aqui, não só o podcast, mas também o perfil, um questionamento que a gente sempre se fazia era: quem é que vai querer me escutar? Ninguém vai querer me ouvir, eu não tenho nada para agregar. Quando a gente fazia isso, a gente estava esquecendo de olhar para baixo. Porque que seja uma pessoa que, então, a gente está falando sobre autodesenvolvimento, autoconhecimento. Uma pessoa que ainda não está num processo evolutivo de autoconhecimento tão bom quanto a gente está, e a gente ainda tem um caminho muito longo para trilhar, uma ferramentazinha, um artigo, um insight que a gente der para essa pessoa que está num caminho um pouquinho mais abaixo do nosso, a gente já mudou a vida de alguém. A gente já ajudou pra caramba. Então é importante a gente ter essa visão. E aí, vou mudar totalmente o foco, mas você falou um pouquinho de privilégio, tá? Eu acho que é muito importante a gente trazer um assunto que, quando a gente fala sobre privilégio, e aí eu tô num lugar muito privilegiado, inclusive, mas eu não venho de um lugar tão privilegiado assim. E aí, na última empresa que eu trabalhei, que inclusive eu e a Thay, a gente trabalhou junto lá, a gente trabalhava com uma galera que tinha um poder aquisitivo, assim, muito diferente do nosso. Que tinha uma realidade muito diferente da nossa. E uns papos, assim, que a gente não conseguia nem acompanhar, né, tá? Era uma coisa meio fora da nossa realidade, assim mesmo. E em algumas das conversas que eu tinha com o pessoal, assim, a Tá já trabalhou numa empresa de investimento, né, tá? Então, esse assunto ele já era um pouquinho mais familiar para você. Eu nunca tive contato com nada de investimento e tal. E porque eu venho de uma família muito humilde. E a gente sabe que no Brasil, gente, a família que é pobre, ela tem dinheiro para pagar a conta do mês, e fazer compra, e o boleto a gente vai jogar para o alto para saber qual que vai pagar. Não existe sobrar dinheiro para investir. Não existe isso, gente, pelo amor de Deus. E é exatamente essa poupancinha, essa guarda do dinheiro e educação financeira que vai fazer com que a gente consiga melhorar a nossa vida. Só que a gente não consegue falar isso com esse público, eu não consigo falar isso na minha casa, eu não aprendi isso na minha casa. Então, isso é uma coisa que nunca fez sentido para mim. Por que eu estou trazendo esse assunto? Porque pode ser, quando a gente fala sobre privilégio,
talvez você que está escutando a gente, você esteja num lugar que é muito desvalorizado, muito desprivilegiado. Não sei se essa palavra existe. Mas talvez você esteja num lugar que você até tem alguns privilégios. Talvez você seja branca, por exemplo. Talvez você seja uma família de classe média. Que não quer dizer que você tem todos os privilégios possíveis e que você já está saindo ganhando. É muito importante quando a gente faz esse olhar para dentro também, a gente enxergar o contexto que a gente está, do ponto de vista de você deveria estar se cobrando tanto assim para estar nesse lugar? Porque vamos falar sobre classe média. As pessoas não têm dinheiro para pagar inglês? Não, gente, a gente já viu o preço de um curso de inglês. Não é uma realidade, na realidade do brasileiro normal, médio. Isso não existe. Então, quando a gente se coloca nesse lugar com esse nível de exigência, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente, de novo, não estar entregando a nossa energia para o que a gente não deveria estar entregando. Totalmente, Cá. E é até importante a gente lembrar que esses fatores é o que a gente fala sempre, né? A gente não tem como a gente sair de um episódio aqui sem falar sobre ela, sobre síndrome da impostora e sobre o quanto esses fatores externos contribuem para que a gente se sinta assim, né? Então, aproveitando esse exemplo aí do idioma, por exemplo, sobre a gente não se sentir boa o suficiente para a gente se comunicar em outro idioma, para a gente falar inglês com outras pessoas nativas, né? Por que que a gente se sente assim? Por que que a gente se cobra tanto, né? Eu lembro de... Tem se falado muito, na verdade, esse discurso, né, de que a fluência, na verdade, é você conseguir se comunicar, né? Você não precisa falar exatamente... você não precisa falar exatamente como um nativo. Você precisa conseguir se comunicar. Você precisa conseguir passar a mensagem correta. Não precisa falar todas as palavras da forma, né, exatamente perfeita, no presente perfeito, enfim. Você precisa conseguir se comunicar. Então, por que que a gente se cobra tanto? Por que que a gente espera tanto a gente ter o mesmo desempenho do que uma pessoa que, como eu disse, né, começou essa jornada da vida com alguns degraus acima, né, por conta de alguns privilégios, né? Por que que a gente tem que ficar se comparando com os colegas homens? Por que que existe esse discurso, né, de que as mulheres que estão no mercado de trabalho precisam ser 2 vezes melhores do que um homem para provarem seu trabalho? Então, é importante a gente lembrar disso, né? De todos esses fatores externos que estão contribuindo para que a gente se sinta assim, que a gente não se sinta boa o suficiente para fazer alguma coisa, para que a gente fique se questionando se a gente realmente é merecedora daquilo que a gente conquistou. Então, o autoconhecimento, para você conseguir identificar a síndrome da impostora, identificar quais são os gatilhos que despertam, né, você se sentir mais impostor em alguns momentos, são extremamente fundamentais para você conseguir lidar com isso também, né? Entender realmente, de fato, como eu falei, o que são suas fraquezas realmente? O que você realmente sabe que você precisa melhorar e que você vai trabalhar para isso? Ou o que é só alguma coisa externa, algo que alguém te falou e você levou aquilo para você como se fosse uma verdade absoluta e você começa a se sentir menos merecedora, menos pertencente, menos capaz por causa de algo que te falaram e que não necessariamente é uma verdade. Então, fica essa reflexão também, né, de que a síndrome da impostora tá aí nesse caminho aí, tá nesse trajeto. E às vezes nem é sobre alguma coisa que te falaram. Eu vou trazer o meu exemplo do inglês. Eu fiz pouquíssimas aulas de inglês, tipo assim, depois que eu já estava com uma vida um pouco mais estabilizada, já estava na liderança, tal, eu fiz alguns cursinhos, bem pouquinhos assim. Mas de maneira geral, meu inglês era verbo to be mesmo, e era o que tinha. Eu achava que eu até, sabe, porque assim, eu nunca precisei usar, né? Então eu achava que era ok. Eu achava que quando eu precisasse usar, ia rolar, sabe? E aí, sempre o meu contato era tipo filme, música e tal. E o meu marido, mesma coisa. Tipo, ele tinha feito aula de inglês uma vez, mas o contato dele era filme, música e tal, que ele também gosta muito. E aí a gente viajou. Nossa lua de mel, a gente fez a gente passou por 3 países na Europa, inclusive, se vocês quiserem dicas de passagens baratas, tem dicas, porque foi incrível, uma super promoção.
E aí, no começo da viagem, eu falei, tipo assim, cara, eu vou pedir todas as informações que eu puder pedir, sabe? Tipo o Paulo Gustavo pedindo sorry. Era eu, gente. Tipo assim, sei lá, eu vou perguntar para uma senhora na rua onde há padarias, qualquer coisa, para eu poder, entendeu? Colocar o meu inglês para jogo. E eu tava muito segura, até o momento que meu marido abriu a boca, gente. O menino fala inglês bem demais. E eu não tava esperando por isso. E a comparação que eu criei na minha cabeça me desestabilizou. A gente viajou no final de 2019. Eu não consigo falar inglês na frente dele, gente. E eu tô até hoje tentando, entendeu? Olha que loucura. Ele nunca falou nada pra mim. Ninguém nunca chegou pra mim e falou assim: nossa, que vergonha, Camila, quando compara o inglês seu e o dele. Tipo assim, pelo amor de Deus. Ninguém nunca falou isso. Mas eu criei na minha cabeça uma comparação inútil que me desestabiliza até hoje e que, cara, faz um total de zero sentido. E não consigo, sigo sem conseguir, sigo aí tentando todo dia, porém não consigo. Eu me identifico totalmente com esse exemplo. Gente, a gente realmente precisa fazer um episódio só para falar sobre inglês, né? Porque, assim, claramente. E eu me identifico muito, porque aqui em casa é a mesma coisa, né? O Rafa, meu noivo, ele trabalha com projetos internacionais já há alguns anos, então ele trabalha falando inglês essencialmente, ele precisa se comunicar assim. E no meu caso, eu trabalho de forma geral. Mais com pessoas brasileiras mesmo, então eu falo português na maior parte do tempo, e aí, uma ocasião ou outra, eu preciso falar inglês. E mesmo assim, eu fico com essa cobrança na minha cabeça, de que se eu tenho, sei lá, uma reunião a cada 2 meses em inglês com o time todo, eu preciso estar, assim, com a fluência incrível, né? Isso sem estar estudando diariamente e sem estar em contato com o idioma o dia todo. Mesmo assim, eu fico me cobrando e me comparando com ele, que está em contato diariamente com o idioma. Então, olha para você ver, né? De novo, a questão da cobrança, da comparação, que a gente fica olhando ali para o caminho do lado, achando que o outro é muito melhor que a gente, mas não necessariamente a gente está seguindo o mesmo caminho, né? Então, fiquei Exatamente. reflexão. Inclusive, eu contei a história e esqueci de contar a parte mais importante, que foi exatamente o que você trouxe, que é o contato que ele tem, porque ele também é engenheiro de software. O que quer dizer que, mesmo que hoje ele trabalha numa empresa holandesa e tal, já trabalhou em empresas internacionais antes, mas mesmo que ele não fizesse isso, para programar ele precisa de inglês. Então, é uma realidade totalmente diferente da nossa. Exatamente. A gente não está com esse contato, né, todo dia, mesmo a gente quer estar com o mesmo nível de conhecimento, né, o mesmo nível de fluência que eles. Então, gente, não façam isso, tá? A gente está falando isso aqui contando nossos causos, mas não façam isso em casa. Não é recomendado. Não siga a gente para esse tipo de dica, siga a gente para outro tipo de dica, por favor. Por favor. E é isso, eu acho que para o episódio de hoje a gente já se alongou até um pouquinho demais, né, tá? Mas foi excelente, a gente trouxe bastante conteúdo sobre a importância do autoconhecimento, alguns tópicos importantes aí, por que que eles estão relacionados e por que que você não pode simplesmente focar em uma parte lógico que precisa começar de algum lugar, né, gente? Mas por que que você não pode focar só em uma vertente dele aí? Precisa ter um conhecimento geral. Porque senão esse elo da corrente, né, vai se quebrar e aí vai deixar de fazer sentido. Então, se autoconhecer é se autoconhecer por inteiro. Falhas, qualidades e tudo mais. Importante que eu falei de uma ferramenta e não falei onde vocês vão achar essa ferramenta, né, gente? Lá no nosso site, www.eximpostoras.com.br, vocês vão encontrar lá no nosso menu de cima mesmo, no topo superior direito, tem uma abinha de ferramentas. Só clicar lá que vocês vão ser redirecionados para o link de compra desse kit de ferramentas que a gente comentou um pouquinho antes aqui no episódio. E do kit é isso. Perfeito. E é importante falar que esse kit, né? Agora ele está numa página de vendas, mas ele ficou liberado lá para as nossas seguidoras gratuitamente assim que a gente lançou. Então, se você ainda não está acompanhando a gente lá, ou se você já segue no Instagram, mas não está tão atento assim aos stories, gente, fica de olho, porque a gente disponibiliza muito conteúdo incrível por lá, às vezes até na conversa mesmo, né? Nem sempre é ferramenta, às vezes a gente leva temas muito importantes lá para os stories mesmo, né? Coisa que não vai para o feed. Então, não deixem de acompanhar lá nossos conteúdos. Diariamente tem coisa lá. E a gente está sempre aberta para conversar também. Tem caixinha de perguntas, vocês podem mandar também sugestões. O que vocês querem ver mais no perfil? O que vocês querem que a gente traga de assunto aqui para o podcast? Então,
Esse espaço é nosso, a construção é coletiva e a gente fica muito mais forte juntas, né, com vocês. É isso. Seguimos juntas. Obrigada, ex-impostoras. Até o próximo. Tchau.